Eu gosto muito nesse tema de uma pauta que eu tenho estudado bastante, que é incompatibilidade evolutiva. Perfeito. Se você pegar, por exemplo, hoje grandes tópicos de saúde mental e saúde metabólica, como obesidade, insônia e depressão, se você for observar os fatores de risco ou os mecanismos pelo qual, quando desregulados, desembocam nesse tipo de fenômeno metabólico ou transtorno de humor, a gente observa que existe uma incompatibilidade evolutiva no sentido de onde esses sistemas foram selecionados para o ambiente que eles estão agindo agora. Por exemplo, no passado, talvez tenha sido interessante você ter um sistema de controle de saciedade, isto é, você come e fica relativamente saciado, mas daqui 5, 6 horas é importante que você sinta fome de novo, porque a fome vai aumentar alguns neurotransmissores, vai te dar motivação e fazer você ir caçar. Aquele ser humano no passado, milhares, dezenas de milhares de anos atrás, que talvez nasceu com uma variação genética específica que permitiu com que ele ficasse muito tempo saciado, então ele tem um sistema de saciedade muito mais sensível, ele come e fica 2 dias saciado e não precisa comer. Eventualmente ele pode, na hora de sair comer, perceber que tinha que caminhar 60, 50 quilômetros para achar comida, e ele morreu de desnutrição porque não comeu o suficiente. Então, no passado, foi interessantíssimo a gente ter um sistema de saciedade que não era tão bom. Que a gente comesse e ficasse com fome daqui 4, 5 horas. Porque não tinha muito alimento, era importante a gente sempre continuar caçando e coletando, e caçando e coletando. Hoje, você tem alimento pra caramba, velho. Então você tem um sistema que não te dá saciedade de uma maneira muito boa, que foi selecionado num ambiente de escassez alimentar, num contexto onde uma traquinas é R$2,50, R$3. Isso gera o quê? Você caçar uma traquina no supermercado. Gera uma incompatibilidade evolutiva que culmina numa epidemia de depressão. Mas assim com insônia, assim com obesidade. O que gerou essa incompatibilidade é tipo, epidemia de obesidade. É a capacidade do ser humano de mudar o ambiente. Isso. Tipo assim, que é uma capacidade diferente das outras espécies, assim. A gente tem uma capacidade muito grande de mudar o ambiente. Pera. Toda espécie vai mudar o ambiente. Mas não tão drasticamente. Aliás, aí tem uma questão que é importante a gente pensar, porque assim, o que a gente chama de ambiente? Isso é importante você pensar, certo? Porque a gente chama de ambiente geralmente as coisas que estão da pele para fora. Vamos combinar que a gente vai considerar ambiente as coisas que estão da pele para fora. Mas do ponto do sistema nervoso central e da evolução, ambiente é tudo. O organismo é o ambiente. Certo? Então, quando você muda o comportamento do organismo, você mudou o ambiente. Cara, quando você entende isso, vira um negócio... Vira uma chave. Cabeça, e daí eu te pergunto, olha só. Te pergunto, quantos ambientes tem aqui? Aqui, nessa sala. Depende do conceito de ambiente. Depende do conceito do ambiente. Mas não... Pensando assim, em quantas pessoas tem aqui, cada uma tem um ambiente específico. Cada uma está num ambiente específico. Mas se tu der um zoom out, a gente tem um ambiente só, sei lá. O ambiente pode ser a Terra. Mas é que cada pessoa tem a cabeça de um jeito. Mas cada pessoa está experimentando esse dia, está gerando uma experiência nesse ambiente diferente. Enquanto eu estou falando isso, você está vendo uma coisa, está pensando noutra, está sentindo outra. Eles já estão... Então, e a forma como você filtra as informações do ambiente é diferente também. No que você presta atenção, no que é mais relevante para você, o que aciona as tuas redes semânticas, tudo isso vai construir um ambiente muito específico. Sabe aquela história, 2 pessoas que viveram no mesmo ambiente, porra, não tem mesmo ambiente. Não tem como. Tem como. Pode até ser um pouco parecido, né? Mas nunca vai ser igual. É parecido porque nós temos um sistema nervoso estruturalmente parecido. É que eu costumo dizer que nem fingerprints, impressão digitais. É igual a impressão digital. Todo mundo tem. Ninguém nunca tem o mesmo desenho, certo? Só que a impressão digital não processa informação. O sistema nervoso processa, né? Então, não dá para você falar em ambiente simplesmente considerando só o que está da pele para fora. E não dá para você falar no ambiente geral. Cada espécie vai sofrer uma pressão evolutiva diferente. O ambiente pode ter 2 espécies no mesmo ambiente, mas a pressão evolutiva sobre elas são completamente diferentes. E aí elas vão ter comportamentos e morfologias diferentes. Isso é fantástico. Se você pegar, por exemplo, algumas baleias, elas têm alguns tipos de receptores que permitem elas se guiar por eletromagnetismo, coisa que a gente não consegue. Tem alguns animais que conseguem ver infravermelho.
A gente não tem receptor de infravermelho. Você consegue ver infravermelho? Tem vários pássaros que veem infravermelho. Você não tem um certo tipo de influência de alguns estímulos que existem, ao passo que outro animal que está no mesmo ambiente. Cara, mas essa capacidade de mudar o ambiente, nossa, é meio que única, cara. Tanto do interno quanto externo. Ela é mais drástica, digamos assim. Tem uns estudos legais que foram feitos na Amazônia, cara. A Amazônia, ela é provavelmente dentro da Amazônia tem uma série de respostas para as nossas histórias evolutivas, principalmente para a chegada do homem. A Amazônia é um grande laboratório. E ao mesmo tempo ela é uma máquina destruidora de evidência. Úmida, quente, ácida. E a cidade que dizem que tinha lá... Eu não acompanhei isso, cara. Dizem que tinha uma civilização absurda, maior da humanidade, né? Tem um livro, cara, chamado 1499, O Brasil Antes de Cabral. É um livro sensacional, cara. É muito bom esse livro. Deve ser bom. É do Reinaldo José Lopes, um jornalista da ciência. Se eu não me engano, é do Reinaldo José Lopes. É 1499. Cara, ele descreve o que existia no Brasil antes do descobrimento do Brasil, né? Tem até o Thiago Ventura, acho que é o Thiago Ventura que tem um stand-up. Como que descobriu isso? Já tinha gente aqui. Ele fala em super aldeias, cara. Um sistema extremamente organizado de comunicação, de guerrilheiros, não era um... Então, a pilha dessa cidade que tinha lá é que eles foram fazer um scanner, assim, com nova tecnologia de drones... E conseguiram pegar, tipo, por debaixo da terra e das árvores e ver que tinha umas estruturas ali que indicavam que tinha uma civilização. Mas aí eles foram meio longe, né? Eles falaram que era até outra espécie que vivia. Daí ficou meio conspiração demais. Mas tem uma tecnologia agora, tem até uns. Eu não vou lembrar o nome, porque eu tô horrível pra essas coisas, mas tem uma série da NetGeo que explora isso, que os caras vão com esses drones que vêm. Na verdade, o drone, ele manda um sinal de som, de rádio, o sinal bate, entra na terra até bater em alguma pedra e depois ele volta, ele calcula o tempo que demorou e constrói um mapa topográfico. Tipo um laser scanner, né? Então, mas aí eles, tipo, estavam sondando essa questão de talvez ter tido uma civilização gigantesca ali. Mas olha só que eu... Enfim, como a informação trafega, né? Você imagina que esse conjunto de tecnologias e de informações... Que existiam antes das descobertas, elas se perderam. E quem foi o grande culpado disso? Os portugueses. A gripe. A gripe? Dizem até que a extinção dessa... A gripe, doenças infecciosas. Teve acho que foi os astecas, mais, sei lá, que vieram os espanhóis e mataram o povo por causa da gripe também, né? Umas 200 pessoas dizimaram as 3.000. Mas tem uns estudos lá na Amazônia mostrando que as populações normalmente vivem próximo a rios, né, por conta da pesca, etc. São os ribeirinhos. Exato. O que eles estudaram? Eles estudaram as espécies, plantas e frutas, etc., tipo do rio, a quilometragem para dentro da selva. E eles perceberam que quanto mais longe do rio, menos espécies tem que poderiam ter sido selecionadas pelo homem. Então, se você for pegar, por exemplo, tomate, banana, o selvagem, não é o que a gente vê no mercado. O tomate é pequenininho, a banana tem até sementes, as bananas selvagens. O homem foi lá, selecionou as melhores artificialmente, foi colocando, plantando, etc. E foi mudando. E quanto mais próximo do rio, mais alterado foi o ambiente pelas populações que viviam ali. E aí é uma coisa interessante, porque essas populações que estão inseridas na Amazônia, elas coevoluíram com esse ambiente. Então, a prática delas e como que elas se estabeleceram está totalmente integrado com a floresta, né? E quando a gente destrói toda essa cadeia ecológica, a gente perde uma série de informações que são muito importantes, né? Tem vários trabalhos na Amazônia que estão relacionados a mapear essas atividades e as zonas econômicas produtivas desses povos, né? A mãe da Isis faz um trabalho bem bacana com isso lá na Amazônia, que eles mapeiam as populações ribeirinhas e como que elas utilizam o ambiente, quais são os estratos econômicos que tem ali, como que eles utilizam esses estratos econômicos, né? Por quê? Porque exatamente essa coevolução entre as populações nativas e o ambiente que a gente está interessado, né? E a gente perde isso com o avanço do desenvolvimento, né? Aí bota garimpo, soja... Cara, se o ser humano não tivesse, assim... Da outra vez eu gostei muito das conclusões que a gente acabou chegando, assim, de que
A sociedade evoluiu tanto... E a gente chegou em alguma conclusão? Algumas. Não tantas. Eu agora fiquei com medo. Mas, tipo assim, de que todo esse desenvolvimento tecnológico do ser humano se deve a meio que ter terceirizado o córtex pré-frontal na linguagem. Tipo, a gente tem o ser humano que nasce hoje, ele tem da onde colher já informações que são armazenadas, que talvez outras espécies não tiveram essa capacidade. A cultura, né? A cultura. Se a gente não tivesse desenvolvido isso, talvez a gente vivesse melhor. Tipo, naquele aspecto de, tipo assim, a incompatibilidade que tu fala evolutiva, ela se deve muito a gente ter desenvolvido isso. Porque pensa assim, se a gente pegasse seres humanos e jogasse numa ilha, mas aí, cara, é que assim, quando eu falo isso nos lugares, os caras falam, porra, então você tá falando pra voltar a viver lá no passado. Ninguém tá falando isso, cara. Porque lá no passado, com 24 anos, caía seus dentes e com 30 você morria. Morto, com 30 você morria, não é isso, tá ligado? Pisava num negócio e ia morrer de infecção. Como espécie, hoje a gente tá muito bem. É, exato. Tu acha que ele tá no auge? Só que talvez a gente está sendo esmagado pelo nosso próprio desenvolvimento. Nosso próprio crescimento está esmagando a gente. Curtiu esse corte? Então não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal.